Bem, a série Prefeituráveis 2016 de Jequié traz como convidado o professor Marcos Ferreira, professor universitário, biólogo, empresário, pré-candidato a prefeito de Jequié pelo PSOL. Marcos, como é que está essa proposta do PSOL com a candidatura a prefeito de Jequié em 2016? O PSOL entende que é necessário fazer desse momento um momento de debate, um momento de reflexão, tentar ampliar ao máximo esse diálogo com a sociedade jequiense, tendo em vista todo um contexto político que o pessoal tem observado e entende da necessidade de ter uma candidatura própria, conduzir um processo de debate junto à sociedade na perspectiva de uma cidade dinâmica, próspera, que é o desejo de todos nós e de toda a sociedade. Você acredita que essa eleição de 2016, com tantos pré-candidatos até agora que estão surgindo, ela vai afunilar em algumas poucas candidaturas daqueles partidos com maior poder de formação de grupos aqui na cidade de Jequié? Nós entendemos que esse período que antecede o ano eleitoral é um momento de muito debate, muita especulação. O pessoal tem acompanhado isso de forma muito tranquila, de forma muito segura, dialogando com os vários segmentos, independente de fazer parte, e não queremos até fazer realmente parte desses chamados blocões que tentam se construir na cidade, porque a gente entende que é necessário fazer uma discussão efetiva de modelo de cidade, de modelo de gestão. A partir daí sim é que se pensa em nomes de candidatos e efetivamente se faz a disputa eleitoral. Em outras eleições o PSOL participou como composição de chapa, já teve candidato a vice-prefeito. Nesse caso específico, 2016, o PSOL também está aberto ao diálogo, à composição para compor com outros partidos, ou vai ter que encabeçar a chapa, vai ter seu candidato próprio? Não há nenhum sectarismo, nenhuma determinação específica de ter que ser candidato. A decisão que temos é a seguinte: nós vamos ser protagonistas do processo eleitoral, vamos efetivamente tentar construir uma candidatura com os vários segmentos, isso independente de partidos. Hoje a gente percebe, a gente caminha pela cidade, a gente fica muito feliz por ser jequiéense, por aqui ter nascido, por aqui termos constituído família, e ouvir a todo instante: que bom que o pessoal terá uma candidatura, que bom que teremos uma candidatura diferente do até então posto no cenário político local. Então o pessoal está construindo uma candidatura própria, vem dialogando com alguns partidos já até então. Hoje a gente já caminha numa coligação inicial, com 2 outros partidos, tentando já afunilar um processo para abrir aí efetivamente o diálogo, que a gente sabe que só acontece a partir de janeiro do ano que vem. O que seria necessário fazer para que Jequié tenha uma nova visão, uma nova forma de ser administrada, caso você chegue à prefeitura de Jequié, Marcos? Nós entendemos que todo esse lamentável momento político que Jequié vive é fruto exatamente de uma mudança de muito tempo adotada em Jequié, que não se discute um projeto político, mas discute-se na perspectiva de reunir grupos e a partir daí tentar lançar candidato. Nós entendemos que é necessário uma discussão efetiva de um modelo de cidade, e esse modelo passa exatamente pela perspectiva de que precisamos fazer um diálogo político e não político partidário, como até então alguns grupos tendem a conduzir, historicamente têm conduzido, e lamentavelmente o quadro reflete hoje na economia, na questão social, na questão política como um todo em Jequié. Você participou há algum tempo do PV, do Partido Verde. Você foi das pessoas que participou dessa formação do PV. Hoje o PV coloca uma candidatura, uma pré-candidatura própria. Existe possibilidade de uma composição, a nova composição PV-PSOL? O pessoal tem feito uma discussão seguinte, da necessidade de uma mudança real e efetiva de postura política. Tanto que nessa perspectiva que o pessoal tem uma candidatura, vem dialogando de forma muito tranquila com os outros atores do cenário político, mas procurando dizer que não é a necessidade de você fazer parte de um bloco, quer seja a política clássica de esquerda ou de direita, ou apoiado por quem. A gente escuta muito quando a gente está fazendo política em Jequié: é o candidato de quem? Não. É o candidato do PSOL, é o candidato de uma construção social que entende que Jequié tem espaço para isso, independente da necessidade de estar pontuando alianças, e até mesmo neste momento, é um momento muito cedo para se pensar nas alianças, mas nós temos uma diretriz partidária que é do diálogo constante com a sociedade civil jequiéense. Nós vivemos um momento de crise, uma crise econômica, uma crise política em nível nacional, chega aos municípios de uma forma avassaladora. Como é que o pessoal lê esse cenário? O que é que realmente vocês esperam? Vai ter uma reação favorável? Vai mudar esse quadro? Qual a posição de vocês em relação a esse momento vivido pelo Brasil e que reflete nos municípios e estados? A gente percebe, a gente pode dividir essa crise em 2 crises.
uma crise econômica que não é só Jequié, não é só a Bahia, não é só o Brasil, mas envolve todo um contexto mundial ao qual o Brasil está submetido. Isso tem um reflexo. Então a gente tem em alguns momentos algum detalhamento dessa crise presenciada nesse momento, que ela tem uma conotação política muito pequena do ponto de vista política econômica. Mas no geral, lamentavelmente, essa crise ela foi construída exatamente pela forma clássica de fazer política, das grandes alianças, dos grandes conchavos, de campanhas cada vez mais caras, e isso resultou, lamentavelmente, em vermos a cada instante, em toda hora que a gente abre um jornal ou assiste um noticiário, mais um partido envolvido nas grandes questões de desvio de dinheiro público. Então a gente fala muito isso quando a gente está falando algo. O pessoal tem uma candidatura simples de pessoas que vêm se construindo isso, porque ele entende que a política ela tem que ser cada vez mais técnica. É inadmissível uma cidade como Jequié, que não tem até então clareza qual é o cenário de desenvolvimento econômico dos próximos 10, 20 anos. É inadmissível uma cidade como a nossa, que tem um perfil econômico também baseado na agricultura, não ter até então um plano de desenvolvimento rural. Ou seja, então o Jequié acaba ficando refém de uma crise econômica que envolve vários outros, mas que se agrava, lamentavelmente, pela ausência de políticas públicas efetivas. Então nós temos uma política, nesse momento, desfavorável à construção de um projeto, porque elas foram ancoradas em alianças onde as indicações político-partidárias levavam ao toma lá da cá. Isso levou hoje a alianças onde se disputa para ter. A coligação tem 14 partidos, 16 partidos. Quanto custou esses apoios políticos? Às vezes, o resultado são administrações que tiveram 74% de voto para se eleger prefeito dessa cidade e hoje comenta-se que chega a 90% de rejeição. Então é este debate político que o pessoal quer fazer, mas de forma muito tranquila, de forma muito participativa, trazendo os atores do campo da política, mas trazendo principalmente a sociedade para esse debate, porque aí a gente vai discutir o que é crise, mas principalmente construir um cenário de Jequié, um cenário de 10, 20 anos. E aí isso passa pela construção política e, lógico, reforçamos isso com bom planejamento, com um planejamento onde você reúna pessoas, não necessariamente partidos, mas pessoas que possam consolidar políticas de saúde, políticas da área agrícola, na área de educação, e assim se faz uma gestão de cidade, e a gente tem visto isso em outros cantos. É isso que motiva, né, Marcos Ferreira, motiva os companheiros do PSOL e de outras lideranças a pensar numa candidatura em Jequié, apesar desse momento tão conturbado. Por que nos motiva tanto? Porque a gente vê que é possível fazer gestão pública com transparência, com responsabilidade e, principalmente, ancorado num conhecimento político e técnico que está aí construído historicamente e que Jequié abriu mão ao longo dos anos, sempre procurando dar um jeitinho. O jeitinho lamentável é a situação que vive nossa cidade, então nós entendemos, por isso o desafio do pessoal de construir uma candidatura e convidar todas as lideranças que querem pensar uma cidade diferente, independente de partidos, que a gente possa construir isso no cenário 2016, 2026, ou seja, 10 anos pensando uma cidade, independente dos partidos. Eu acho que Jequié tem maturidade em vários segmentos para construir política, independente de ser apadrinhado por família A, família B, ou por grupo A ou grupo B. Marcos, para a gente encerrar essa entrevista, Marcos Ferreira é pré-candidato do PSOL a prefeito de Jequié. Uma pergunta, a opinião do político Marcos Ferreira. Qual a sua opinião sobre esse momento nacional? O impeachment da presidente Dilma é golpe ou você entende que tem que mudar, tem que realmente ser afastado da presidente para que o país caminhe por um novo rumo? Nós percebemos duas questões envolvidas. Quem pede o impeachment está na mesma conjuntura do ponto de vista do colapso político e da ética da política, então fica difícil. Fica inadmissível você aceitar um presidente da Câmara com todo um histórico de falcatrua querer discutir moralidade na política pública. Então, o partido da presidente levou a essa crise, isto alimentado por uma forma de fazer política, de querer valer tudo para ganhar a eleição, com um agravante. Fez tudo para ganhar a eleição e, mais ainda, achou que não tinha limite para ficar no poder. Isso levou a essa crise. Eu entendo que ela vai se debater muito, não terá impeachment, até porque não terá condição política para construir, não é nem da questão da ética, nem da questão jurídica. Não vai ter condições políticas de se construir impeachment da presidente, isso vai se caminhar naturalmente. O que a gente não pode deixar é que este debate momentâneo, lamentável, contamine
as disputas municipais. A disputa municipal ela tem que ser pensada na perspectiva de cidade, de desenvolvimento local. Isto se faz muito além da questão partidária momentânea ou de um impeachment ou não. Eu entendo, a opinião pessoal é de que PT e PMDB vão brigar o tempo todo e o tempo vai correr e ela vai cumprir o prazo. E lógico, caberá à sociedade fazer o julgamento disso. Eu espero que esse julgamento se dê efetivamente com a transformação da posição política das pessoas de efetivamente construir algo real, transformador em 2016. Isso passa pelos municípios, passará pela disputa de Jequié, passará pela eleição de vereadores comprometidos com projetos de desenvolvimento e não com apadrinhamento, coisas muito, lamentavelmente, comuns na política regional. E por isso o desafio do pessoal de ter uma candidatura, de construir esse diálogo com a sociedade e caminhar para que tenhamos uma cidade que seja realmente a cidade que todos nós sonhamos. Professor Marcos Ferreira, obrigado pela sua presença aqui conosco na série Prefeituráveis, o pré-candidato do PSOL a prefeito de Jequié em 2016. Nós aqui agradecemos o espaço e dizer que é um desafio muito grande, mas que o pessoal estará de forma muito tranquila construindo isso, dialogando com a sociedade jequiéense para que tenhamos dias melhores para uma cidade que nós todos tanto amamos.